Olá, colegas. Hoje nós viemos falar sobre o sistema de amparo jurídico aos nossos associados, que é da forma institucional, das perseguições do governo, do departamento a vocês peritos, como das maneiras e consultas privadas que vários dos senhores têm feito ao nosso departamento jurídico. E nesse sentido é que a gente quer, de outra vez, mais uma vez, orientar todos que sigam as nossas orientações. Nós disponibilizamos na área interna do site um procedimento quase que automático dos senhores irem pela área interna, formalizarem a sua consulta, seja ela institucional ou privada, e terá um tempo de análise do jurídico. E o jurídico irá priorizar aquilo de mais urgente, aquilo que tem data, aquilo de mais gravoso na visão jurídica e legal, é que ele vai disponibilizar a sua resposta, o seu retorno. Portanto, a gente tem percebido que os senhores ficam bastante aflitos, e é natural, e querem mandar uma consulta hoje e amanhã querem a resposta. E vocês mesmos já anunciam em grupos: ora, vocês estão fazendo dessa forma um desserviço, não só ao departamento jurídico, como tornando público uma coisa improcedente, uma coisa não verdadeira. Porque muitas vezes, por exemplo, tem colegas que estão em débito de um número de pontos expressivo, que ele não vai conseguir pagar. Mas por que isso? Porque ele não faz a pontuação diária dele já há muito tempo. E aí quer imputar a ele ter saído do programa por outro motivo, tipo por estar seguindo nossas orientações. E isso não procede. Outro que pede a orientação, o jurídico dá a orientação para ele responder à administração e ele não usa, ele se alvoroça a ele responder. E aí ele responde, a administração vai e tira ele do sistema, ameaça voltar para o CEF, faz o recurso, de novo ele não usa da orientação do jurídico. E aí já traz um problema muito mais aprofundado para o jurídico dar provimento à consulta dele. Então, tudo tem uma hierarquia daquela necessidade, daquele pedido. Agora, o que a gente sempre orientou é o seguinte: para os senhores, quando fizerem, façam logo a consulta. Recebeu alguma documentação vinda da administração? Olhem o seu SEI, sempre a sua caixa. Recebeu? Encaminhe para o jurídico vai tratar e vai lhe devolver e vai lhe orientar. Ah, recursou, não deu certo? Devolva ao jurídico. O jurídico vai entrar em contato, vai devolver em tempo hábil. O jurídico não perde um prazo, sequer um prazo. Então não adianta colegas quererem achar da simplicidade para responder à administração, porque na prática o que a administração vai é lhe penalizar. Então consultem o jurídico, aguarde a resposta do jurídico e ele saberá lhe responder ainda dentro do prazo. Por favor, doutor Paulo Vitor. Bom, olá peritos, olá peritas. Como o doutor Argolo bem pontuou, a associação, e é importante asseverar isso, presidente, a associação desde o primeiro momento, já há alguns anos, tem tido essa preocupação diante do aumento da perseguição contra os peritos, tem tido essa preocupação de fornecer o maior grau possível de amparo e de suporte para que os associados possam se sentir seguros e também para que não sofram qualquer tipo de injustiça ou qualquer tipo de prejuízo no seu dia a dia na Perícia Médica Federal. Só que para poder oferecer esse suporte e esse amparo, foi construído, foi idealizado e implementado um modelo que tem sido desenvolvido a cada tempo e que chega hoje com esse formato da área interna do site, em que, através daquele canal, o associado, em dia com as suas obrigações estatutárias, ele faz uma provocação dentro da plataforma, enfim, escreve o texto
relata o problema que vivencia, anexa os documentos relacionados àquela demanda, aquilo gera um ticket e, a partir daquele momento, o jurídico recebe a demanda e pode tratá-la. Esse tratamento ele é feito desde a triagem até uma análise mais aprofundada, a elaboração de minutas e de eventuais pareceres e o reenvio, a resposta ao associado com aquele material que o associado vai poder fazer uso para poder se defender ou eventualmente para obter algum esclarecimento, algum pleito perante a administração. Mas justamente esse procedimento foi instituído para que a gente possa atuar de maneira inteligente e estratégica e garantir a maior eficiência na resposta. O que tem ocorrido, e é importante, esses adendos do presidente são importantes em relação a situações exemplificativas pontuais, é que, primeiro, por vezes o associado não acompanha o seu sistema SEI ou a sua caixa de e-mail institucional e aí com uma frequência não muito correta, às vezes de 5 em 5 dias, 10 em 10 dias, acessa a caixa de e-mail, vê que tem uma notificação de dias e dias atrás, pega aquilo, vem no afogadilho jogando para a associação o problema já com um prazo exíguo e fica esperando que a resposta venha de maneira imediata. Nenhuma análise que o departamento jurídico faz é padronizada a ponto de não identificar as especificidades do caso. Então, justamente para que a gente possa fazer o exame mais minudenciado, identificar o recorte específico do problema e oferecer o melhor tratamento, evidentemente a gente precisa que esse envio dos problemas seja feito a contento e a tempo. Dessa forma, a gente vai sim conseguir oferecer a melhor resposta. Em relação a outro ponto que o Dr. Argolo trouxe, que tem conexão com a natureza das demandas, percebam, hoje, no momento atual, a gente enfrenta uma situação sazonal em que mais de uma centena de peritos tem sido bloqueado de maneira arbitrária da tarefa do ateste médico qualificado. Em razão disso, o departamento jurídico tem recebido dezenas e dezenas de provocações diárias relacionadas a esse ponto específico. Percebam que é uma situação de natureza mais grave e de natureza mais urgente. Necessariamente, consultas com objeto de aposentadoria ou outras situações, eventualmente até consultas privadas, como o Dr. Argolo pontuou, elas têm que ser repriorizadas, rehierarquizadas dentro desse rol. Não é justo que a associação priorize eventualmente uma consulta sobre auxílio transporte diante de um outro filiado que trouxe uma provocação de bloqueio do ateste MED e que tem o seu prazo vencendo em alguns dias. Então, por essa razão, a gente também faz essa análise não só das consultas, como a análise entre as consultas. Todos esses esclarecimentos estão sendo necessários nesse momento para que, de novo, a gente realinhe expectativas e continue oferecendo aquilo que a gente considera o melhor tratamento para os associados. É importante, presidente, a gente colocar também a situação que o senhor trouxe relacionado a receber uma notificação da administração, encaminhe imediatamente para o jurídico. A gente vai triar e vai compreender e orientar qual é o próximo passo. Quando o servidor eventualmente recebe uma notificação e se arvora a respondê-la sem qualquer tipo de orientação técnica no aspecto jurídico, achando que aquilo é um problema menor ou que aquilo vai ser uma mera formalidade, isso tende a crescer e se desenvolver para um problema que, num segundo momento, já não vai ter um tratamento tranquilo como teria no primeiro. E aí eu posso assegurar, todos aqueles que procuraram a associação desde o princípio dessas trilhas de perseguição têm recebido as orientações, as minutas de esclarecimento, de defesa e de recurso e não têm sido prejudicados. Justamente a administração tem se aproveitado de associados que formatam uma defesa não técnica para aproveitar aquele flanco para poder excluir do programa de gestão ou para aplicar outras penalidades. Portanto, procurem o jurídico no primeiro momento, recebam a orientação e tenham a convicção de que a defesa dos senhores está sendo promovida de uma maneira estratégica e pensada de uma maneira inteligente, considerando não só o caso individual específico, como todo esse amparo coletivo que a associação sempre se preocupou em oferecer para a categoria. Portanto, caro associado,
Use do seu jurídico, mas saiba usar. Aqui é o seu porto seguro. Sigam as nossas orientações, sempre. Um abraço.